Então hoje vamos falar um pouquinho sobre as diferenças na comunicação por e-mail ou na comunicação por WhatsApp. No mundo contemporâneo, a tecnologia tem nos ajudado muito, né, a nos aproximarmos uns dos outros. E certamente, com a pandemia, neste um ano e alguns meses, 1 ano e 2 meses de pandemia, eu creio que a tecnologia revolucionou as relações humanas. Se já havia relacionado há algum tempo, imaginem, né, como revolucionou tudo, né? Talvez o mundo do trabalho, principalmente, talvez aquilo que levasse uns 10 anos, tanto na educação, tanto no trabalho, para acontecer, em 1 ano isso se acelerou muito. E essa aceleração da vida e que a tecnologia nos proporciona, nós acabamos levando essa aceleração para a linguagem também. Então, hoje em dia, nós temos observado o quê? Um uso cada vez maior da redução ou abreviatura das palavras. Vamos falar disso. Mas, primeiramente, vamos pensar. O e-mail, eu já fiz uma live somente sobre e-mail no mundo corporativo, mas que sempre nos ajuda na comunicação com qualquer pessoa. Mas nós temos lá, vocês têm lá no IGTV e também no YouTube e também no Facebook, vocês encontram a live em que eu falo sobre o e-mail, como construir um e-mail que surpreenda o seu chefe. Acho que é esse o título, não me lembro mais, gente. As coisas, quando passam, né? Mas eu acho que é esse o título, como escrever um e-mail que surpreenda o seu chefe. Então lá eu falo de toda a estrutura do e-mail e indico, né, que o e-mail, ele, embora seja hoje uma forma oficial muito eficaz de comunicação, ele deve ser entendido como uma comunicação objetiva. Então, recordando, o ideal é que cada e-mail trate de um único assunto. Quando você tiver muitas coisas a tratar no mesmo e-mail, a minha sugestão é que você escreva um documento de Word e anexe esse documento à sua mensagem de e-mail, né? Então coloque lá, anexa a documentação, anexa a proposta de intervenção, anexa o projeto, enfim, aquilo que você tiver para enviar para o seu destinatário. E o WhatsApp? O WhatsApp são comunicações instantâneas, muito rápidas. Por isso, o ideal, quando você quer tratar de algo profissional, o ideal é que você utilize mensagem por escrito e não mensagem de áudio, porque as mensagens escritas, elas servem como provas documentais. Então, vejam que hoje a própria justiça tem usado cópias, né, prints de telas de comunicação e e-mail em processos jurídicos, em processos civis também se pode utilizar. Então, eu quero dizer olá, Tati, olá, Nina, muito obrigada pela sua presença. Isso, representando a Rede Mídia Sem Fronteiras, a AGEB Rio de Janeiro, Jornal Posto 6. Muito obrigada, Nina Fernandes, pela tua participação. Obrigada, Tati, também, sejam bem-vindas. Então, como eu estava dizendo, as mensagens infelizmente, às vezes a nossa ansiedade, a minha se manifestou agora, eu comecei a fazer um texto e voltei atrás, né? Mas a nossa ansiedade, às vezes, faz com que a gente use aquele espaço do e-mail que deve ser para frases, né, objetivas, no máximo 2 ou 3 linhas. Às vezes nós escrevemos textos imensos numa mensagem de e-mail. Qual é o ideal? É que você fracione isso em várias mensagens, né? Porque quando você digita uma mensagem curta, ela aparece na tela, né? Ela aparece um trechinho da mensagem. Então, se chamar a atenção do seu interlocutor, ele vai imediatamente olhar, né? Eu, por exemplo, não fico olhando
toda hora. Eu estabeleço horários na minha agenda, né, de intervalos em que eu dou uma passada pelas mensagens de WhatsApp. Senão a gente não faz outra coisa. Então isso também é um cuidado que se deve ter no mundo corporativo, né? Imagine, se o seu chefe passa na sua sala, passa no seu box de trabalho e você está o tempo inteiro com o celular na mão, digitando ou lendo mensagens, isso é algo que pode depor contra você. Então, qual é o ideal? O ideal é que você programe um horário em que você vá ler os seus e-mails, respondê-los, né? Verificar as mensagens de WhatsApp e poder respondê-las também, estabelecendo pequenos intervalos de tempo de trabalho, né? Há uma técnica aí, Pomodoro, que você deve parar de trabalhar a cada 25, 30 minutos. Eu normalmente coloco o meu despertador no celular para cada 1 hora. Me levantar, eu fico já com a garrafa d'água na minha mesa de trabalho, mas para me levantar faço um alongamento, vou ao banheiro, enfim. Então, organizar, né? Criar uma metodologia de trabalho, principalmente nesse tempo em que todo mundo está fazendo home office, né? Então, senão a gente acaba virando escravo do trabalho. Mas vamos falar da linguagem no WhatsApp, no e-mail. Bom, normalmente nesses veículos de comunicação, a não ser que seja alguém, que o nosso destinatário ou o nosso interlocutor seja alguém muito cerimonioso, alguém hierarquicamente muito superior a nós, a tendência é que nós usemos em ambos os veículos de comunicação a linguagem informal. Mas eu já expliquei em outra live que mesmo a linguagem informal ou coloquial, o WhatsApp é muito coloquial, né? Porque é verdadeiramente uma conversa que se estabelece aí. O e-mail, você ainda tem uma distância maior. Eu, por exemplo, eu verifico a minha caixa de e-mail pela manhã e no final da tarde ou à noite, né? Não olho ao meio-dia. Ou é de manhã ou é ao final do dia, depois das 19 horas, normalmente. Mas o WhatsApp não. Ele é instantâneo. As mensagens são trocadas muito rapidamente. Então, é linguagem coloquial que nós temos ali. Agora, mesmo a linguagem coloquial, a linguagem informal, ela tem duas características, né? Existe o informal tenso, e quando eu digo tenso não tem nada a ver com tensão, mas o informal tenso é aquele que está tendendo ao normativo. Ele tende, né? Então, o informal tenso é aquele que se aproxima mais da linguagem normativa. Por exemplo, eu normalmente uso esse nível de linguagem, porque agora mesmo, esse tipo de comunicação que estamos estabelecendo é uma comunicação mais informal, porém, para mim é muito difícil até usar o distenso, que é o mais jocoso, que entram gírias, não só pela minha idade, mas pelo meu trabalho, pela minha profissão, né? Então, a gente pode variar esses dois níveis. E no WhatsApp, a linguagem é muito distensa, ela costuma ser muito descontraída. E aí eu vou entrar num aspecto que eu considero interessante, que são as abreviaturas, né? Eu quero pedir a vocês que enviem corações, porque os corações ajudam a distribuição do e-mail. Quero agradecer a irmã Kelly, minha querida, que acabou de entrar, e a Flávia Alckmin também, minha comadre. Então, gente, voltando, o e-mail, no e-mail nós não devemos usar abreviaturas, a não ser que nós estejamos tratando o nosso interlocutor por Vossa Senhoria
ou Vossa Excelência, dependendo, excelentíssimo, aí sim podemos no corpo do e-mail abreviar esses tratamentos que vamos dando ao nosso interlocutor, mas o ideal é não usar abreviaturas. Já no WhatsApp está havendo uma invenção de abreviaturas. E aí isso é muito arriscado, porque como é uma forma de comunicação que nós temos usado, com muita frequência, o que acontece? A gente vai ficando viciado naquilo. E aí começamos a usar essas abreviaturas aleatoriamente. Elas já são aleatórias, porque a maioria delas, por exemplo, não existe VC como abreviação de você. Não existe isso. A abreviatura de você é V. Vamos falar sobre isso. Então, existem 3 palavras que são próximas, mas não são sinônimos perfeitos, né? Abreviações, abreviaturas e siglas. Todas elas são reduções de palavras. Entretanto, a abreviação, ela faz parte do processo de formação de palavras, assim como a derivação, né? Assim como a composição, certo? Nós temos a composição por justaposição, lembram-se? Guarda-chuva, a composição por aglutinação, aguardente, fidalgo, por exemplo, né? A derivação por prefixação, renascer, né? Parasintética, apedrejar, por exemplo, enfim. A abreviação, ela é um tipo de formação de palavras. Nós temos a palavra motocicleta. Ninguém hoje mais diz motocicleta, diz moto. Isso é processo de abreviação. Fotografia virou foto. Bicicleta virou bike. Ainda pegamos o estrangeirismo aí, né? Mas isso é abreviação. Quando você tem uma palavra que é composta por radicais pneumático, as pessoas, os jovens nem sabem que pneu era pneumático, virou pneu, certo? Isso é abreviação. A abreviatura é essa redução da palavra à letra ou à sílaba, certo? Isso é abreviatura. E isso é o que normalmente as pessoas utilizam muito fortemente no WhatsApp. Eu me recusei completamente a isso, e os meus alunos também, quando eles falam comigo, mandam respostas. Eu digo, vocês estão usando uma linguagem que eu não conheço, uma linguagem cifrada, traduzam em português por extenso, escrevam por extensas palavras. E eles fazem, então comigo a comunicação vai fluindo assim. Mas as abreviaturas, como se abreviam palavras? Primeira coisa, abreviam-se palavras fundamentalmente que sejam trissílabas ou polissílabas, ou seja, que tenham 3 ou mais sílabas. Por quê? Porque você vai reduzir a palavra à sua metade, mais ou menos. Então, por exemplo, em você, a palavra é dissílaba. Então, por isso, nós só usamos a primeira letra seguida de ponto, tá certo? As abreviaturas, etc., é uma abreviatura, ETC, ponto, tá certo? Então, você é V, ponto, não é VC. Isso é invenção, isso não existe, ok? Então, por exemplo, médico, que é uma palavra trissílaba. Como é que nós vamos abreviar essas palavras? Elas são abreviadas. Você pega a primeira sílaba e se ela terminar, no caso de médico, ME, termina em vogal, as abreviaturas não devem cortar a palavra na vogal, mas numa consoante. Então, como é que você vai abreviar médico? Você vai pegar a primeira sílaba mais a primeira letra da segunda sílaba, que no caso é o D. A sílaba seria di
Então você vai abreviar MED ponto acento. Por quê? Porque médico é uma proparoxítona, ela é acentuada. Então quando nós fazemos uma abreviatura e essa palavra recebe acento na sílaba inicial, esse acento será mantido. Então gênero é abreviado GEN, acento circunflexo, ponto, tá certo? E quando, por exemplo, substantivo, né? Subs é a primeira sílaba, tantivo. Como é que nós vamos fazer? Não vamos parar em subs, vamos usar a primeira letra da segunda sílaba, que é o T, fica subst, ok? Com o ponto sempre. Essas são as abreviaturas. Eu vou dar uma olhadinha aqui para eu não me esquecer de nada. E a sigla, então, a abreviação é a redução da palavra a um dos seus radicais. Fotografia, foto, motocicleta, moto. Bicicleta ficou bike, por causa da palavra em inglês, certo? Pneu, né? Como eu disse, isso é abreviação. A abreviatura é esse corte da palavra em sílabas, essa redução através desse corte que se faz. E aí a regra geral é esta que eu falei para vocês. Emprega-se a primeira sílaba mais a primeira letra da segunda sílaba, seguida sempre de ponto, e se for acentuada, o acento vai permanecer na abreviatura. E a sigla é sempre a primeira letra inicial, né, de uma sequência, né, de um sintagma que nomeia uma instituição normalmente. Então sempre as iniciais usadas com maiúscula. E tem uma orientação, gente, mas não, via de regra não chega a ser assim, como é que eu diria? Não chega a ser uma norma, é uma orientação. Quando você tem, por exemplo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, então o I de Instituto, o N de Nacional, o E de Estudos e o P. Você formou aqui uma sílaba. Então, INEP, quando isso acontece, internet, por exemplo, né, que formam sílabas, quando você constrói a sigla. Então, a orientação é que a inicial seja maiúscula e as demais letras em minúscula, mas também pode-se grafar toda ela em maiúsculas. Então, há essas diferenças. Agora, o que está acontecendo na internet ou no WhatsApp é um emprego completamente aleatório, inventado, que muitas das vezes não favorece a comunicação entre as pessoas e, além disso, prejudica, acaba atrapalhando a escrita, principalmente os jovens que não têm volume de leitura, as crianças que não têm volume de leitura ou que estão em fases de aprendizagem ainda, de desenvolvimento. O que acontece é que elas ficam com uma memória, né, com uma imagem mental da palavra já truncada, e isso não favorece o desenvolvimento da linguagem escrita. Então é importante evitar, e principalmente quando a comunicação, mesmo que por WhatsApp, tenha um cunho profissional. Então o que é ideal? O ideal é que a gente possa usar o WhatsApp para uma questão mais imediata, mais rápida, mas que também possa formalizar aquele... A internet tem andado muito ruim aqui. Não sei se a de vocês tem acontecido isso, mas aqui tem caído e deu uma travadinha agora. Voltou para todo mundo? Porque para mim tinha aparecido aqui que tinha tido uma queda na internet, mas pelo menos não impediu
que a gente continuasse. Mas então eu estava dizendo que o ideal é que no ambiente profissional, mesmo na comunicação por WhatsApp, que nós tenhamos atenção, cuidado ao escrevermos as mensagens. Cuidado com o tom, cuidado com a seleção vocabular, cuidado com a correção. Por quê, gente? Por que é preciso cuidar disso? Nós vimos algum tempo atrás, no ano passado, na saída do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, imagens, prints de tela foram usados contra ele, né? Coisas que ele, claro que foi invasão de hacker, isso não deveria ter sido legitimado de forma alguma, mas isso pode acontecer. Ah, voltei, gente? Ai, que chato isso, né? Hoje nós já ligamos lá pra net, travou, voltou agora? Pois é, a qualidade voltou sim, ótimo, obrigada, gente! Mas então é isso, pessoal, a gente precisa cuidar da nossa linguagem sempre, né? Sempre, mesmo quando estamos tratando, nos comunicando via WhatsApp, tá certo? Porque pode ser utilizado, aquela comunicação pode ser utilizada como prova documental. E aí é importante que a nossa comunicação seja clara. Então, se você fizer uma comunicação por voz, bom, o que a comunicação por voz, o que reza a boa educação? Que cada áudio não ultrapasse 2 minutos, né? O ideal é que ele tenha em média 1 minuto. Se você precisa falar muito, faça vários áudios e vá enviando esses áudios, né, pouco a pouco. Agora, quando é por escrito, a mesma coisa. Cada assunto, né, bem sintético numa mensagem só. Tá claro isso? Eu acho que eu abordei sobre abreviaturas internacionais. Então, voltando, a abreviatura é uma redução que nós fazemos na palavra, diferente de abreviação, que é um processo de formação de palavras, tá certo? A Dani tá chamando a atenção para o corretor do WhatsApp. É um problema, às vezes atrapalha a nossa comunicação, né? Então é bom desligar o corretor. O meu até tá ligado ultimamente, eu não sei porquê, ele ligou de alguma forma e eu sempre esqueço quando eu estou usando mas é legal desligar. É legal desligar porque o E vira E o tempo inteiro. E às vezes um E é uma adição e um E é uma transformação de uma coisa em outra, é uma categorização, uma definição. Então é complicado isso, né? Mas eu estava falando, então as abreviaturas, elas vão ser partir sempre. Se ela é uma palavra como você, uma palavra pequenina, é a primeira letra, um ponto. A abreviatura deve terminar sempre numa consoante. Então, se a sílaba termina em vogal, você vai usar a primeira consoante da outra palavra, da outra sílaba. Se a sílaba seguinte tiver um encontro consonantal, como em construção, por exemplo, você vai usar constr, né? Vai ter o TR e um ponto. Agora, as abreviaturas internacionais, como as abreviaturas de medidas, por exemplo, pesos e medidas, elas não têm pontuação. Abreviaturas de hora, que é o H, não tem pontuação. De minuto, que é MIN, não tem pontuação. De segundo, que é SEG, não tem pontuação. De quilômetro, KM, né? Aí tem a moda da internet, que é o K. Então, 1000 é 1K, né? Então, virou uma unidade de medida esse K também.
Mas quilo é kg, né? Quilômetro é km, eu falei que, ó, km, tá certo? E não tem o ponto. Após todas as abreviaturas internacionais, elas não vão usar o ponto final, tá claro? É o que mais? O que mais que eu tenho para dizer? Ah, toda regra tem exceção, né? Então, é importante a gente perceber que há algumas abreviaturas que elas foram incorporadas à linguagem pelo uso. Deixa-me ver. A Flávia Alckmin está dizendo assim: meu filho, por exemplo, diz que o importante da escrita no WhatsApp é fazer o outro entender. Então não importa se está escrito ou abreviado certo ou errado. Muita gente, e a juventude, isso de certa forma, pessoal, tem sido plantado na cabeça dos jovens, né? Que o importante da língua é a comunicação. Claro, a língua existe para isso. A língua existe para que nós possamos nos relacionar de maneira objetiva, de maneira precisa com o mundo externo, né? Com o outro, que eu saia de mim. Então, a língua, ela é um instrumento para que o meu pensamento possa deixar de ser meu, se transforme em linguagem e alcance o próximo, alcance o outro. Esse é o objetivo. Comunicação, ação de tornar comum, de tornar única uma ideia. Mas toda comunicação é um sacrifício. Quantas das vezes temos de abrir mão das nossas próprias convicções ou das nossas ideias para evitar um conflito ou para aguardar o momento certo de nos contrapormos, né? Então, essa sensibilidade para o momento oportuno de dizer ou de calar é muito importante. Mas essa ideia de que o que interessa é que o outro entenda, então se o que interessa é que o outro entenda, você deve se fazer entender pelo outro. É claro que numa comunicação entre amigos e jovens, por exemplo, existe uma... deixa eu terminar esse pensamento primeiro. Numa comunicação entre amigos e jovens, em que você não está se comunicando com um canal de comunicação de um curso ou de uma empresa, né, ou um setor em que você quer fazer uma reclamação e você está usando o WhatsApp. Quando você está numa linguagem, numa comunicação com um amigo muito próximo de você, ou você está num grupo em que as pessoas fazem piadas o tempo inteiro, é outra história, gente, é outra circunstância. Mas, por exemplo, eu tenho uma comadre que tem 3 meninas, e todas 3, assim, adolescentes, e ela também é bem jovem. E aí um certo dia, ela me mandou uma mensagem que eram 4 palavras e 3 das 4 palavras estavam abreviadas. Para mim, foi impossível. Foi impossível decodificar aquela mensagem, porque eu nunca tinha me confrontado, eu nunca tinha recebido nenhuma mensagem com aquelas abreviaturas e eu simplesmente não entendi. Eu falei para ela, traduza, porque eu não entendi você, né? Então ela deve estar muito acostumada a falar assim com as filhas ou com os amigos das filhas, ok, mas para mim foi impossível. Então, essa afirmação do seu filho, Flávia, ela deve considerar quem é o interlocutor com quem ele está falando. O Paulo Cravo está dizendo assim: o problema é quando quem se acostuma com essa informalidade vai encontrar problemas em redações e formalidades na escrita em local de trabalho. Exatamente, né, Paulo? Porque tudo é adequação. Esta é a palavra-chave, gente, para a vida. Não é só para a linguagem, é para a linguagem, é para o comportamento, é para o vestuário, né? Adequação. Cada ambiente, cada pessoa, cada contexto, cada situação comunicativa
exige de nós um determinado comportamento linguístico. O que está acontecendo? Nós, brasileiros, somos informais. Nós conhecemos uma pessoa há 5 minutos e já estamos... Aí chega alguém, uma outra pessoa, e a gente já apresenta, esse aqui é o meu amigo fulano de tal. Eu acabei de conhecer a pessoa, não tenho intimidade nenhuma, não tenho relacionamento com a pessoa e já estou apresentando como um amigo. Nós somos assim, a gente abraça todo mundo. Agora temos as restrições aí da pandemia, precisamos ter cuidado com isso. Mas de maneira geral, a gente conhece alguém agora, já está abraçando, né? Os europeus, de uma maneira geral, eles firmam assim o braço, né? Para você não se aproximar. Eles apertam assim, ficam, enrijecem, né, o braço para você não se aproximar, porque ele não te conhece. Nós já vamos querendo envolver o outro completamente. Então isso é bonito, é bacana, é interessante até certo ponto. Nós temos que observar e perceber. A Aline está dizendo assim, peraí, deixa eu voltar um pouquinho mais, porque passou alguma coisa aqui. Já me falaram, a Charlotte está dizendo assim, já me falaram que no WhatsApp o que vale é escrever rápido. Exatamente, vale escrever rápido. Por isso é bom treinar, escrever pelo menos com esses 2 dedos, né? Mas a maioria de nós, eu já consigo escrever assim, com os 2 dedos. Mas a maioria de nós escreve, né? Segura o celular com uma das mãos e com a outra vai letra por letra, né? Teclando uma letrinha de cada vez. Mas isso é treino, gente. Isso é possível para todo mundo. Foi possível para mim, é possível para vocês também. Então, é rápido. Exatamente, é uma comunicação instantânea. Não há problema em usar abreviaturas. Mas a questão é, que abreviatura é essa? Há algumas que já estão se convencionando. Eu acredito, elas ainda não estão aceitas pela gramática normativa, mas elas já estão já estão sendo legitimadas pelo uso. Por exemplo, beijos. Quase todo mundo bota BJS, não é? Quase todo mundo faz isso. Eu faço beijos, dependendo para quem eu escrevo, mas normalmente eu coloco BJS, sim. Essa é uma abreviatura normal para a palavra? Não, né? Não é. Não é a abreviatura que a palavra deveria ter, deveria ser beijo no ponto. Mas aí iam sobrar 2 letras. Para que abreviar, né? Então, o hebraico, eles têm... as vogais, elas não são muito usadas, né? Eles têm uns sinaizinhos, como se fossem uns tracinhos, uns pontinhos, e como se fosse o nosso apóstrofo, né? Que indica ali a presença de uma vogal ou não, né? Nem sempre, a maioria das letras vem consoantes sem vogais. Então, aí por isso as abreviações. A Aline já falou, quando vejo os comentários nos posts dos meus sobrinhos, não entendo nada, tudo muito abreviado, parece que falam através de códigos. Exatamente, parece que falam através de códigos. A Tatiana está dizendo, as que se convencionaram são VC, TB, VDD, BJ, HJ. VC, mas VC... foi uma invenção. Existe abreviatura V. Ponto. Por que usar o VC? É melhor usar o V, mais rápido, ó, uma letra a menos, né? O TB para também, também, olha, eu já usava TB, gente, há muito tempo para escrever rápido, né? Tomar notas das aulas, na época de colégio ainda, eu usava TB já para também, né? Verdade, né, que é o VDD, beijo, BJ, hoje, HJ, exatamente. Essas estão, provavelmente, elas vão ser assimiladas pelo uso, como aconteceu com AC ou DC, antes de Cristo ou depois de Cristo, né? Hoje a gente já usa, normalmente, a abreviatura oficial, mas ela surgiu assim, né? Outra coisa, apartamento também.
né? APTO é uma abreviatura antiga, mas que se convencionou, foi o uso que tornou essa abreviatura uma abreviatura oficial, né? E eu acredito que algumas palavras vão acabar sendo incorporadas também. A Tati Tuti está dizendo: as risadas são totais criações das conversas em WhatsApp. O kkkkkk, né? Eu adoro quá, 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 quá. Eu, quando rio, normalmente coloco quá, quá, quá. Tatiana disse que tem uma dúvida. Aquela interjeição. Qual? Qual interjeição? Qual interjeição, Tatiana? O EN. O que que tem? Qual é a sua pergunta sobre o EN? Você escreveu corretamente. HEIN. As interjeições normalmente são seguidas de ponto de exclamação ou, no caso do EN, algumas vezes pontos de interrogação, porque às vezes elas são interjeições de pergunta, né? Já vi de tudo o que, Tatiana? Escrita de outras diferentes maneiras? A escrita correta é essa, HEIN, N de nação. Bem, eu acho que eu falei de tudo, gente. Onde usar as abreviaturas, normalmente elas são empregadas nas tabelas, nos quadros, né? São bem... ela já viu com M, sem H, e já vi em EM. EM é a preposição em, né? Então, veja como é complicado isso, gente. Minha fichinha, eu já falei de tudo que eu precisava. Vou abandonar a fichinha agora. A língua, por que existe a ortografia? Orto, correta, grafia, escrita. Então, ortografia é escrita correta. Por isso a gente deve evitar, eu até fiz um post em que eu falei disso, né? Que um erro ortográfico é como uma couve no dente. E eu usei essa expressão erro ortográfico de propósito, porque a frase foi essa, não fui eu que criei. Mas se é erro, não é ortográfico, nós cometemos erro de grafia. Mas por que existe uma ortografia? Porque se cada pessoa escrevesse como bem entendesse, gente, a comunicação ia ser muito difícil. Veja bem, nós estamos falando de uma característica da linguagem veloz, da velocidade, da rapidez da linguagem dos aplicativos de comunicação. Principalmente o WhatsApp, que é o mais comum, tem o Signal, tem o Telegram também, mas o que é mais usado é o WhatsApp mesmo, né? Então, se nesse veículo de comunicação, em que a agilidade, a rapidez é um fator imperativo, digamos assim, determinante, se usar abreviaturas não convencionais já causa uma confusão, imagine se cada pessoa falasse como quisesse. Vamos ver aqui. Aprendi as abreviaturas aqui agora. Ai, que bom, Tatiana, que bom que você aprendeu, né? Então, como se abrevia é importante. Embora algumas já estejam convencionadas. O porquê, que é o PQ. Agora, imagina, porquê, ele tem ele tem 4 formas no português brasileiro, ele tem 4 formas de grafia e 5 significados, né? Mas são 4 formas de grafia. O porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Se a gente reduz isso a PQ, afinal de contas, o que você está fazendo? Uma pergunta, introduzindo uma pergunta indireta, uma justificativa, uma causa, um substantivo, um pronome relativo antecedido por preposição. O que é que você está empregando, afinal, né?
Então a gente precisa ter bom senso e conhecimento. A Aline está dizendo, na minha opinião, no trabalho, o WhatsApp para discutir assuntos de forma mais dinâmica e depois a decisão deve ser formalizada por e-mail. Exatamente, eu falei disso logo no início, né? Ontem, eu estava fazendo uma revisão de um catálogo de vários escritores, um catálogo de escritores e obras, né, livros solo de vários escritores, para ser distribuído na Feira Internacional do Livro de Lisboa desse ano, né, de 2021, que vai acontecer no final de agosto e primeira quinzena de setembro. Eu estava fazendo a revisão. Havia coisas que eu precisava decidir imediatamente com a editora. Então, o que eu fiz? Eu fiz comunicações por WhatsApp, mas depois eu vou pegar tudo aquilo que foi decidido e vou formalizar no e-mail, porque fica inclusive como critério, né? Pode vir a se tornar um manual para os revisores dessa mesma editora, tá certo? Então a gente precisa ter essa atenção, é verdade, Aline, né? Você pode decidir algo que é muito... Você tem necessidade daquela resposta imediata, usa o WhatsApp. Se você está falando com alguém que é muito próximo a você, você pode até usar abreviaturas convencionais ou não, desde que o outro entenda o que você está dizendo, né? Agora, se você já imagina que o outro não vai entender, escreva por extenso, porque assim você vai poupar tempo. E depois formaliza no e-mail. Isso, e formaliza o envio. Exatamente. Né? Pede retorno, né? Pede que a pessoa acuse o recebimento. É muito importante que a gente se resguarde de tudo. E aí, pessoal, então... a minha comunicação de hoje é essa. Mais alguma pergunta? Eu quero pedir a vocês que divulguem o nosso canal, divulguem as lives que estão gravadas lá no IGTV. Ah, sim, Aline, a Dani está comentando que não tinha visto que a Aline tinha comentado sobre a formalização daquilo que foi decidido anteriormente pelo WhatsApp. Eu espero ter colaborado com vocês. Quarta-feira, às 6 horas, vamos nos encontrar e vamos falar da relação entre inglês e português, como é que a gente trabalha isso, a importância de se aprender a língua inglesa, mas, sobretudo, a valorização que precisa ser dada à língua portuguesa, né? E é preciso que a gente converse com essa juventude, né? A escola, muitas das vezes, tem falhado nesse papel de que a formação da pessoa, a comunicação da pessoa, aquilo que você tem a ver com o que você fala e como você fala. Então, articular bem as palavras, falar, né, como as pessoas dizem, falar para fora, se fazer ouvir. Se a pessoa fala muito baixo, muito entre os dentes, isso é um sinal de algo que precisa ser observado com atenção. Uma timidez exagerada, uma introspecção muito grande, ou às vezes até uma depressão, né? Então é preciso cuidar dessa manifestação, porque nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós dizemos também. As pessoas nos levam a sério ou não por aquilo que a gente comunica. Há lugar para tudo. Há o momento da piada, eu gosto muito delas. Há o momento... Eu não sou muito de palavras de baixo calão, de palavrões, mas às vezes, gente, numa topada parece que o negócio vem. A gente não quer, mas ele vem, né? Então tudo tem o seu tempo, a sua hora, o seu lugar. Mas se você quer se comunicar bem, quer ser valorizado,
quer ser reconhecido, né, no seu ambiente de trabalho, é preciso que você busque falar com clareza e escrever bem, certo? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas, para falarmos Aprenda Inglês sim, mas desenvolva, cuide, ame a sua língua materna também, ok? Um grande beijo, muito obrigada pela participação de vocês e até quarta. Tchau, gente! Beijão, tchau, tchau!